Olá, eu sou Rafael Alves. E eu sou Tainara Rodrigues. Seja bem-vindo ao Jornal da Facom. Nessa edição, a campanha Junho Laranja o alerta para as doenças hematológicas que mais afetam os brasileiros. Também em destaque, as homenagens ao geógrafo Milton Santos, 100 anos após o seu nascimento. E ainda, os desafios enfrentados por casais de mulheres na luta pelo reconhecimento da dupla maternidade. Tudo isso você vê agora no Jornal da Facom. Junho é o mês de alerta para a leucemia, a anemia e outras doenças hematológicas que figuram entre as que mais matam no Brasil. A campanha Junho Laranja reforça a necessidade de conscientização sobre essas condições e chama a atenção para o diagnóstico precoce como fator decisivo para o tratamento. O diagnóstico de uma doença hematológica costuma dividir a vida dos pacientes entre o antes e o depois. Consultas frequentes, exames e mudanças na rotina passam a fazer parte do cotidiano de quem convive com doenças como a leucemia. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa para 2026 aponta crescimento no número de casos de leucemia em relação à última década. Mesmo sendo um dos tipos de câncer mais comuns, a doença ainda gera dúvidas sobre o que é e como tratar. São cânceres da medula óssea e elas vão acometer a medula e vão ter uma proliferação muito grande de células na medula óssea. Então você vai ter um câncer que está produzindo muita célula doente na medula e atrapalhando a produção das células saudáveis. E isso vai provocar no paciente um quadro clínico bastante parecido entre elas, que vai ser anemia, alteração das plaquetas, dos leucócitos, que vai gerar a suspeita de que existe uma doença na medula óssea do paciente e que ele precisa de uma investigação. A gente vai ter desde leucemias crônicas, que eu não consigo curar o paciente, mas eu consigo controlar a doença com o meu tratamento que vai ser instituído, até leucemias agudas, que eu tenho que tratar o paciente com protocolos de quimioterapia mais intensivos, mais agressivos, e que o paciente vai ter que ser internado no hospital, vai ter que ficar mais tempo sob cuidados intensivos ali de uma equipe médica especializada, dentro de uma internação, até que ele possa voltar ao convívio, na sociedade, sem um risco grande de complicação, como por exemplo complicação infecciosa. Em Juiz de Fora, a Fundação Hemominas atende pacientes com doenças hematológicas e auxilia em tratamentos oncológicos por meio das doações de sangue e plaquetas. Um gesto simples, mas que para alguns doadores significa a chance de ajudar a salvar vidas. A ideia da gente poder salvar vidas, poder ajudar alguém que precisa, que está necessitado, às vezes pessoas próximas da gente, é uma satisfação muito grande, entendeu? E isso supera qualquer medo. Eu não posso ver sangue, Então eu entro na sala, eu não olho para lado nenhum, na sala de doação, eu me lavo, que a gente tem que higienizar os braços antes de doar, sento na cadeira, fecho meu olho, faço a minha oração, fico com o olho fechado até terminar. Mas além do tratamento clínico, especialistas apontam que pacientes também precisam de acompanhamento psicológico para lidar com os impactos emocionais causados pela doença. O diagnóstico, as mudanças na rotina e o processo de tratamento podem gerar ansiedade. Junto com o diagnóstico, vem um grande estigma de um medo muito grande de eu vou morrer, como é que vai ser, vem uma incerteza, uma insegurança, muita desinformação. Então já tem de caso de paciente que quando recebeu o diagnóstico, ele recebeu também a notícia do tratamento que era a quimioterapia, e ele entrou em pavor e eu perguntei o que era quimioterapia, e ele falou, eu acho que vão me abrir e colocar alguma coisa dentro de mim. E aí eu falei, não, você já tomou soro? Aí ele virou e falou assim, já. Eu falei, a quimioterapia é exatamente isso, é um remédio que você recebe na veia. Então, vem muitas fantasias do paciente e da família em relação a isso. Tem muita gente que entra em negação porque é muito difícil você usar, você lidar com essa notícia. Então, é um mecanismo de defesa do paciente para conseguir ter um tempo para entrar em contato com isso. E aí, durante o tratamento, ele vai conseguindo lidar com essas questões, com a ajuda do psicólogo e da equipe também. E um ponto importante para quem convive com a doença é entender os direitos que esses pacientes têm acesso. Dependendo da condição clínica, pacientes com doenças graves podem ter acesso a benefícios previdenciários, prioridade em atendimentos e suporte pelo sistema público de saúde, mas muitos ainda desconhecem esses direitos durante o tratamento.
E é nesse contexto que campanhas como Junho Laranja reforçam a conscientização sobre as doenças hematológicas e a importância do diagnóstico precoce, da informação e do acolhimento aos pacientes. E para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora ao vivo com a repórter Sofia Papalini. Boa tarde, Sofia. É isso aí, pessoal. Eu tô aqui no Hemominas, um dos principais centros de doações da região. Para entender um pouco melhor as questões relacionadas à conscientização, tô aqui com a Rosane, que atua diretamente no setor de doação de sangue. Rosane, primeiramente, muito obrigada pela participação. E aí, explica pra gente como é feita a captação de pessoas para doação de sangue, qual que é a importância desse processo durante campanhas de conscientização, como o Junho Laranja, Junho Vermelho, por exemplo. É muito importante, não só durante os meses temáticos, como o Junho Laranja sobre a questão de leucemia e o Junho Vermelho, que é o mês do Dia Mundial do Doador, mas o tempo todo estar fazendo campanhas para que as pessoas entendam a importância de doar sangue, entendam isso como um gesto de cidadania, que estes hemocomponente, que é o sangue, ele só existe nas veias, então só o ser humano que pode doar sangue. Então o ano inteiro e o tempo todo a gente precisa estar batendo na tecla doe sangue, e por isso a gente cria tantas campanhas, como vai acontecer diversas ações durante o Junho Vermelho, como durante férias a gente tem que fazer campanhas, como temos o bloco da Hemominas que vai para a rua antes do carnaval e qualquer outra campanha, porque o desejo de um setor de captação de sangue é transformar o ato de doar sangue em um gesto natural, que as pessoas entendam que é importante doar sangue, que vários pacientes têm doenças crônicas que precisam, pacientes que sofrem acidentes, que fazem cirurgias, enfim, sangue é uma demanda de todos os dias e os pacientes estão esperando por quem? Por quem pode doar sangue. Então é o tempo todo e sempre campanhas positivas. A gente não gosta de dizer que não tem sangue, a gente gosta de dizer que tem pessoas se mobilizando, fazendo campanhas, se importando, fazendo gesto solidário de doar sangue sempre. Perfeito, Rosane, muito obrigada pela participação de novo. Volto com vocês no estúdio, pessoal. 2026 marca o centenário de Milton Santos, geógrafo baiano reconhecido mundialmente como um dos maiores pensadores do espaço e das desigualdades sociais. Para celebrar o legado do professor, a Secretaria Especial da Igualdade Racial de Juiz de Fora reuniu pesquisadores e ativistas em uma mesa de debates e palestras em sua homenagem. Confira. Filho da Bahia, Milton Santos nasceu na pequena cidade de Brotas de Macaúbas e transformou suas origens em inspiração para compreender as desigualdades sociais do nosso país. De origem humilde, o intelectual se tornou um dos maiores geógrafos do mundo, deixando um legado acima de tudo. A Prefeitura de Juiz de Fora promoveu uma mesa de debates e palestras acerca desse legado, que ainda se mantém atual nos dias de hoje. O Paço Municipal, localizado no centro de Juiz de Fora, dá espaço aos eventos da Secretaria Especial de Igualdade Racial, aliado ao Centro de Preservação da Memória Negra. À frente da Secretaria, Giane Almeida participou da mesa do evento e contribuiu para o debate sobre o legado de Milton Santos. A Secretaria Especial da Igualdade Racial foi criada em 2025. Ela é um resultado de uma reivindicação histórica dos movimentos sociais negros da cidade de Juiz de Fora, e apenas nesse ano de 2025, a partir do desejo da prefeita Margarida Salomão, a secretaria é criada e instalada aqui no Paço Municipal, que é um dos prédios mais importantes da cidade de Juiz de Fora. Então isso também é um recado que a administração dá a respeito da pauta da política da igualdade racial. Décadas depois de suas obras ganharem destaque internacional, os pensamentos de Milton Santos ainda ajudam a interpretar os desafios das cidades brasileiras. A professora Helena Risati, do curso de Geografia da UFJF, explica como os ensinamentos do geógrafo podem ser aplicados na compreensão da realidade urbana e social da nossa cidade. O professor Milton Santos, ele nos ajuda a pensar a cidade de Juiz de Fora como outras cidades por meio do processo de urbanização, que ele propõe a urbanização corporativa. Então, compreender como o processo de urbanização ele tem uma tendência a atender muito mais as demandas das corporações e empresas em detrimento da população como um todo. Então, isso acontece muito, por exemplo, Juiz de Fora é uma cidade super expandida territorialmente, com uma área, a região norte dela, muito distante da área central, o que vai causando um processo de revalorização imobiliária. Então, toda a área mais próxima do centro vai ficando cada vez mais cara, quanto mais a cidade expande. Debates como esse evidenciam e valorizam, acima de tudo, o legado do maior geógrafo de todos. Para sempre, Milton Santos.
Também no mês da luta antimanicomial, a Liga Acadêmica de Psicologia Hospitalar e da Saúde promoveu um cine-debate para discutir saúde mental, reforma psiquiátrica e cuidado em liberdade. O evento contou com a exibição de um documentário e debates com convidados. Quem tem mais detalhes é o repórter Renan Basso. Boa tarde, Renan. Boa tarde, Rafael, Tainara e a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Facom. Estou em frente à Faculdade de Direito da UFJF, onde professores, alunos e convidados interagiram a partir do documentário Em Nome da Razão e também debateram sobre os principais desafios que envolvem a saúde mental no Brasil. A mesa de debate contou com Valmir Costa, que é um ativista há 16 anos na causa da luta antimanicomial, e também com André Stener, que é graduado em Psicologia e Comunicação Social. Volto com vocês. 15 anos após o reconhecimento legal da união homoafetiva no Brasil, casais de mulheres ainda enfrentam obstáculos para garantir direitos da dupla maternidade. A reportagem é de Vitória Toledo. A realidade brasileira mostra configurações cada vez mais plurais. Entre elas, famílias formadas por duas mães. Dados divulgados em 2022 pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil mostram que mais de 50 mil crianças já foram registradas no país com o nome de duas mães na certidão de nascimento. Em maio de 2011, o STF reconheceu que a união estável homoafetiva era equiparada à união estável heteroafetiva, ou seja, os casais homossexuais, eles adquiriram o direito e dever que os casais heterossexuais já possuíam. Isso mostra um avanço importante no reconhecimento legal dessas famílias, mas na prática ainda existem barreiras sociais e burocráticas. Para eu poder registrar a Isadora no meu nome, eu tive que entrar com uma ação na justiça. A decisão favorável só saiu, a Isadora já tinha 7 meses de nascida. Foi muito difícil, foi muito triste, porque parece uma bobeira, né? Parece que é só um papel. E nessa época eu e a Camila, a gente já tinha certidão de união estável. A gente tinha toda a documentação do tratamento, né, da clínica, que eles já fazem a documentação do tratamento já para favorecer esse registro. Mas na época era prerrogativa do cartório aceitar ou não o registro. A gente ainda se depara muitas vezes com um binarismo, né? De formulários que colocam pai e mãe, né, que não estão preparados, ambientes de uma maneira geral que ainda não estão preparados com os funcionários em hospitais, né, em alguns ambientes desse tipo, que a gente ainda, muitas vezes as pessoas ainda se colocam um pouco surpresas quando são duas mães, né, ou dois pais. Nos últimos anos, decisões judiciais ampliaram o reconhecimento da parentalidade em famílias homoafetivas. Ainda assim, a efetivação desses direitos nem sempre acontece sem entraves. A lei não elimina o preconceito social, porque as mudanças jurídicas ocorrem em um plano formal, enquanto a discriminação está enraizada na nossa sociedade em uma estrutura cultural, histórica e religiosa. Embora os desafios ainda existam, mudanças na legislação e no debate público têm contribuído para ampliar o reconhecimento dessas famílias. Tiveram muitos avanços, principalmente pela quantidade de famílias diversas que existem. A gente já tem ambientes escolares mais abertos, a gente tem alguns espaços, principalmente que a gente frequenta, né, eu sendo mãe com outra mãe, em que a gente já tem apontado, já tem visto mais reconhecimento com um pouco mais de tranquilidade. A ampliação do reconhecimento dessas famílias também tem provocado mudanças em espaços de convivência e formação. Nas escolas, por exemplo, a diversidade das configurações familiares tem exigido novos olhares e práticas mais inclusivas. Como a escola está inserida numa sociedade que vem modificando a estrutura familiar sempre, a escola também tem o papel, claro, de receber normalmente essas mães. Assim como tem dois pais, assim como crianças são criadas pelos avós ou pelos tios, e assim é constituída a família e são recebidas da melhor maneira possível. Junho é conhecido mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIA+, um período marcado por debates sobre representatividade, respeito e combate à discriminação. Para tratar desse assunto, a gente chama agora o repórter Hugo Moretti. Boa tarde, Hugo. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Tainara. Pois é, junho é conhecido mundialmente como o mês do orgulho LGBTQIA+.
Essa data remonta lá dos anos 60, quando frequentadores de um bar de Nova York voltado para a comunidade passaram a protestar contra a repressão policial da época. Aqui em Juiz de Fora são previstos alguns eventos, tanto da UFJF quanto da Prefeitura, que visam ampliar o debate sobre representatividade e respeito à comunidade. Por exemplo, a parada LGBT, que ficou com hiato de 10 anos sem ser realizada, voltou a ser realizada no ano passado e está previsto para agosto desse ano, aqui em Juiz de Fora. Volto com vocês aí do estúdio. Obrigado pelas informações, Hugo. E o Jornal da Facom fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima.